São Cipriano de Cartago. Imagine um homem que, em meio às mais ferozes perseguições, manteve a fé inabalável e liderou uma igreja com coragem, caridade e sabedoria. São Cipriano, o grande bispo de Cartago, transformou o destino da igreja na África, enfrentando a morte de frente para manter a fé viva entre os cristãos. Hoje, vamos mergulhar na vida desse santo extraordinário, desde sua conversão até seu glorioso martírio. Prepare-se para conhecer a trajetória de um gigante da fé, cuja vida e testemunho pelos séculos inspiram fiéis até os dias de hoje. Não perca um segundo dessa emocionante história de fé e coragem. No dia 16 de setembro, a Igreja celebra São Cipriano, que entrou para a glória em 258. São Cipriano, bispo de Cartago. 258. Este santo é uma das figuras mais brilhantes da Igreja africana no século III. Filho de pais nobres e dotado de talentos extraordinários, São Cipriano foi um dos maiores sábios de seu tempo e um orador de inesgotáveis recursos. Inicialmente pagão, converteu-se ao catolicismo e, em uma jornada ininterrupta, alcançou os cumes das virtudes cristãs, a ponto de realizar grandes milagres. Pela vontade do povo e do clero, foi ordenado sacerdote, em 248, sagrado bispo de Cartago. Ao zelo sem igual e à vida santa e piedosa de São Cipriano, a diocese de Cartago deveu o fato de se tornar a mais importante da África. Quando, em 249, o imperador Décio decretou a perseguição à igreja, muitos católicos selaram sua fé com o próprio sangue, enquanto outros apostataram. Logo, a perseguição chegou também a Cartago. Os pagãos reuniram-se no grande fórum e, em altos e apaixonados gritos, manifestaram seu ódio ao santo bispo e Cipriano aos leões. Cipriano às feras. Esse era o destino que lhe reservavam. Em fervorosas orações, Cipriano buscava conhecer a vontade de Deus. Embora preferisse o martírio, para poupar o rebanho, achou mais prudente seguir o conselho de Nosso Senhor, que disse: se vos perseguirem em uma cidade, fugi para outra. Um sinal que recebeu do céu também lhe mostrou a conveniência dessa medida, e ele resolveu fugir. Do esconderijo, prestou grandes serviços aos católicos perseguidos, aos quais animava, consolava e fortalecia. Demonstrava grande rigor com os apóstatas que, mais tarde, arrependidos, pediam para ser aceitos novamente. Como outros bispos e sacerdotes tratavam esses infelizes com maior benevolência, formou-se uma forte corrente, com ares de cisma, contra Cipriano. O movimento adversário era liderado por Novato. Contra este e outros sacerdotes descontentes, Cipriano convocou um concílio, cujas resoluções foram apresentadas ao Papa Cornélio, que as aprovou e sancionou. Em outro concílio, foi confirmada a validade do batismo de crianças. Durante uma nova perseguição, sob o governo do imperador Galo, Cipriano novamente fortaleceu a fé dos cristãos. Quando a peste, durante 15 anos, dizimava a população, o santo bispo permaneceu ao lado dos diocesanos, consolando-os e socorrendo-os com orações e auxílios. Muitos cristãos que caíram prisioneiros foram resgatados por ele com dinheiro de sua própria propriedade. Surgiu uma grande controvérsia sobre o valor do batismo ministrado por hereges. Quando o Papa Santo Estevão mantinha a tradição, considerando válido esse batismo, Cipriano contestava, assim como muitos bispos da África e da Ásia, que exigiam um segundo batismo para pessoas batizadas por hereges. A questão ficou sem solução devido às dificílimas complicações políticas daquele tempo. Embora contrariando a opinião do Papa, não era intenção de Cipriano desrespeitar sua pessoa. Para ele, a Igreja Romana era a cátedra de São Pedro, a igreja por excelência, da qual se origina a união entre os bispos e na qual é inadmissível qualquer traição, por menor que seja. Se houve da parte de Cipriano algum excesso de ardor nas discussões e certa falta de ponderação, ele se penitenciou durante a perseguição que eclodiu quando Valeriano era imperador. Em 257, Cipriano foi citado pela primeira vez perante o tribunal do procônsul africano Aspásio. Suas declarações sobre sua posição, religião e convicções como cristão foram tão claras que o juiz o condenou ao exílio em Curubis. Por meio de uma visão celestial, soube que faltava apenas um ano para seu martírio. Do exílio, escreveu uma carta consoladora e enviou uma quantia em dinheiro aos cristãos condenados a trabalhos forçados nas minas de cobre.
Ainda pôde retornar a Cartago, onde Galério Máximo havia sucedido Aspásio. Lá, tomou diversas providências, distribuiu os tesouros da igreja entre os pobres, exortou os fiéis à perseverança e rejeitou o conselho de esconder-se. Em 13 de setembro de 258, foi levado à presença do novo procônsul. Uma enorme multidão o acompanhou, apreensiva com o que poderia lhe acontecer. Como se recusasse a prestar homenagem aos deuses, o juiz romano o condenou à morte pela espada. A execução foi imediata, e Cipriano, preparando-se para o último sacrifício, deu ao carrasco 25 moedas de ouro. Os cristãos estenderam lençóis de linho branco ao redor para recolher o sangue do mártir. Seu corpo foi sepultado com grande solenidade. 2 igrejas foram erguidas, uma no local onde Cipriano foi decapitado e outra sobre seu túmulo. A festa do Santo Bispo foi transferida de 14 para 16 de setembro. Reflexões. São Cipriano entregou ao próprio algoz uma quantia considerável em dinheiro. Esse fato foi a aplicação perfeita das palavras de Cristo: fazei bem àqueles que vos odeiam. Lucas 6, 27. Este é o capítulo mais difícil da prática da virtude cristã: perdoar aos inimigos. Não é grande o número de cristãos que se decide a imitar Cristo neste ponto. Perdoar ao inimigo por todo o mal que fez pode não ser fácil, mas é necessário, é indispensável. Perdoar ao inimigo é a condição para o perdão dos próprios pecados. Se Deus quisesse agir conosco como agimos com nossos inimigos, estaríamos perdidos. Contudo, apesar de ser ofendido inúmeras vezes por nós, Deus sempre nos perdoa. Não merece ser imitado um exemplo tão generoso? Se Deus nos perdoa, não devemos também perdoar? Olha para teu Senhor. Teu inimigo é mau, mas teu Senhor é bom. Teu inimigo não merece ser perdoado, mas teu Senhor merece ser obedecido 1000 vezes. Por amor, deves perdoar. Santo Agostinho. Santos do Martirológio Romano cuja memória é celebrada hoje. Em Calcedonia, na Ásia Menor, o martírio da Santa Virgem Eufêmia, no tempo da perseguição de Diocleciano. Em Roma, Santa Lúcia e São Geminiano, ambos de descendência nobre, sofreram o martírio na perseguição de Diocleciano. Em Córdoba, os santos mártires Rogélio e Servus Dei. Após terem pés e mãos amputados, foram decapitados. Na Inglaterra, a filha do rei Edgardo, Santa Edite, virgem, falecida no São Cipriano, rogai por nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a São Cipriano a graça de defender a fé com coragem e dar a vida pelo nome de Cristo, concedei-nos, por sua intercessão, permanecermos firmes na fé que professamos e sermos perseverantes em vossos caminhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo, para sempre. Amém.